Muito bom dia, estamos começando mais um programa Minha Cidade. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia de todo final de semana. Hoje aqui, direto do Espaço Cultural em João Pessoa, esse bem público que é muito utilizado para a população, um local muito bacana, um local que é um berço da cultura paraibana. E vamos aos destaques do programa de hoje. No programa de hoje, você vai saber como estão os preparativos para as comemorações dos 440 anos do aniversário da capital paraibana. Olha, e vai ter show de graça do rei Roberto Carlos. Você vai saber detalhes de como vai ser esse show. Vamos também mostrar uma matéria sobre um trabalho que a Prefeitura da capital está fazendo para tentar despoluir os nossos ares. Pois é, os fios, aquela fiação elétrica que fica nos postes, não era usada mais, e estão lá aquelas fiações todas inutilizadas e enfeando a nossa tão bela capital paraibana. Você vai ver ainda uma matéria sobre uma estudante do interior da Paraíba que conseguiu ser aprovada para 5 universidades nos Estados Unidos. E para você que está de férias com seus filhos, uma matéria interessante. Você sabe quais são os documentos exigidos para você poder viajar tanto dentro do Brasil quanto para viagens internacionais, quando vai viajar com criança e adolescente? Fica ligado no Minha Cidade, que você vai saber já já. Tudo isso e muito mais agora no Minha Cidade, que já está no ar. Bom dia mais uma vez a você ligadinho, a você ligadinha aqui no programa Minha Cidade, todo final de semana interagindo com a gente aqui através da TV Arapuã Band. E vamos abrir o programa de hoje mostrando como estão os preparativos para a festa dos 440 anos de aniversário da capital paraibana. E olha, vai ter show do rei Roberto Carlos de graça. Confira a matéria. João Pessoa se prepara para comemorar seus 440 anos em grande estilo e com economia. A principal atração será o rei, o cantor Roberto Carlos, que se apresenta no dia 5 de agosto no Busto de Tamandaré. O evento está sendo organizado pela Prefeitura através da Fundação Cultural de João Pessoa, FUNJOP, com um modelo inovador de contratação, que vai gerar economia de R$2 milhões aos cofres públicos. A festa será realizada por meio de uma parceria público-privada. A Prefeitura vai investir R$1 milhão, enquanto a iniciativa privada vai bancar os outros R$2 milhões. A gente já vem planejando o show de Roberto Carlos aqui há alguns dias, alguns meses, e agora nós estamos ultimando os preparativos para isso, né? Vamos construir aqui no Busto Tamandaré uma grande área, 70 mil metros quadrados, para acolher o público, para acolher a estrutura que Roberto Carlos merece, que a cidade de João Pessoa merece, nesta comemoração de 440 anos. Então, o show ele é previsto para o dia 5 de agosto. A FUNJOP já está, como eu disse, ultimando os detalhes, né? Um trocadilho muito feliz em torno da própria música do Roberto Carlos. É um show grandioso que coloca a cidade de João Pessoa no cenário de shows grandes a nível nacional. Nós temos feito essa política já há alguns anos e a cada ano, a cada momento, os nossos eventos se transformam em eventos muito grandiosos, com a grande aceitação e presença de público. E com Roberto Carlos não vai ser diferente. Nós temos a capacidade, a cidade de João Pessoa tem a capacidade de acolher esses grandes eventos que geram emprego, renda, atrai investimentos da iniciativa privada, potencializa o turismo da cidade de João Pessoa, beneficia uma rede de economia que vive em torno dos eventos de cultura e de turismo, bares, hotéis, restaurantes, motoristas de aplicativos e táxis, enfim, toda a cidade é beneficiada. Um show com a capacidade de Roberto Carlos atrai muito investimento e muito desenvolvimento para a cidade. Nós vamos investir R$1 milhão de recursos próprios do nosso orçamento em todo esse processo do show
e a iniciativa privada entra aí com R$2 milhões de investimento. O show será gratuito e acontecerá em uma área de 70 mil metros quadrados aberta ao público. Haverá ainda uma área privada de quase 7 mil metros quadrados, reservada para camarotes e estruturas exclusivas. A expectativa é de uma festa segura, bem organizada e com forte impacto cultural e turístico para a capital. Bacana nessa programação, o que está sendo esperado aí é uma multidão que vai lotar as areias aí das praias de Cabo Branco, Tambaú, vai ser ali montada um grande público, um grande palco, né, para atender esse grande público. E nós vamos agora ainda falando da nossa cidade, ver uma matéria sobre o que a prefeitura está fazendo para a retirada dos fios que não eram mais utilizados. Confira a matéria. E a Prefeitura de João Pessoa iniciou nesta segunda-feira, aqui na Rua General Osório, uma ação que visa retirar a fiação em desuso para diminuir a poluição visual, garantindo assim um centro histórico mais organizado para a população. Uma cidade mais limpa e segura também passa pelo que está acima da nossa cabeça. Segundo o secretário do Inova Centro, Tiago Lucena, a meta é combater a crescente poluição visual provocada pelo acúmulo de fios abandonados, irregulares ou em excesso nos postes, principalmente no centro da capital. Uma ação não somente com o centro histórico, né, mas para a cidade como um todo, agora tendo um início aqui na General Osório. Então isso é muito importante, esse gesto de iniciar aqui na General Osório, onde tem tantos planejamentos para esse ano, para o próximo ano e para tantos anos na frente, para essa requalificação do nosso centro. Então, é uma ação que inclui Câmara Municipal, Prefeitura, vários órgãos, Polícia, Guarda Municipal, enfim, para que a gente possa não somente trazer essa beleza da cidade, né? Diminuir essa quantidade de fios e cabos irregulares, também com o planejamento, de a gente ter algumas ruas com fiação subterrânea, ainda em planejamento. Então, isso seria um ganho muito grande para a gente. Isso depende de algumas coisas, mas a gente está planejando isso aí. Vai ser muito interessante se conseguirmos, mas não somente por esse visual, mas também pela segurança. A gente tem postes na cidade que suportam tantas fiações, tantos cabos. Então, se a gente tiver elas irregulares, a gente não sabe se aqueles postes estão seguros, até pelo pedestre, pelo cidadão, pela sociedade como um todo. A ação é coordenada pelo prefeito Cícero Lucena e conta com o apoio de diversas secretarias que buscam o mesmo objetivo: melhorar o aspecto urbano. Nós temos a preocupação que a cada dia tem se agravado em função do número de empresas que prestam serviço de telecomunicação. Tem uma norma para ser cumprida que não estava sendo cumprida. Então, todas elas foram notificadas. A Energisa, que é quem vai gerenciar todo esse processo, também está fazendo a sua parte, inclusive pelo risco da quantidade de fios, trazer risco elétrico para a população. Então, estamos fazendo tudo com responsabilidade. Agora, não podemos permitir uma bagunça que estava se tornando essa questão de fio na cidade de João Pessoa, e vamos padronizar para que as coisas possam ser feitas, mas ser feita com responsabilidade. Agora, prefeito, o importante também são as fiscalizações pós essa operação. Se alguém mais tentar colocar esses fios, o que é que vai acontecer? Como é que vai ser o sistema de fiscalização? Automaticamente será retirado. Eles estão devidamente notificados e serão retirados aqueles que não tenham autorização para botar e no padrão que é para ser feito. Nós estamos preocupados com a segurança dos cidadãos, né, dos motociclistas, dos transeuntes. Temos muitos cabos de telecom fora de norma. Estamos aqui hoje em parceria com as empresas de telecom para que a gente possa regularizar, né? Ficar todo mundo regularizado dentro das normas. Não tem necessidade desses almoxarifados nos nossos postos, né? Isso também é um pedido que nós estamos fazendo para que as empresas retirem essa fiação desnecessária, para que a gente possa não só acabar com essa poluição visual do nosso centro histórico, mas também dar segurança ao cidadão de João Pessoa e aos que nos visitam. Os fios estão sendo retirados com muito cuidado, tendo o apoio da Energisa. Além de poluir visualmente, essas fiações abandonadas oferecem riscos à população. A expectativa é de que a medida se torne uma política permanente de combate à poluição visual e de modernização da infraestrutura urbana em João Pessoa. E vamos agora fazer um breve intervalo. Fica aí ligado. Depois do intervalo, você vai conhecer uma estudante lá do interior da Paraíba que conseguiu ser aprovada para 5 universidades nos Estados Unidos. É daqui a pouquinho, depois do intervalo.
Estamos de volta com o programa Minha Cidade. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Agradecer aí a toda a direção do Sistema Arapuã, que está ligada no programa Minha Cidade, na pessoa do seu João Gregório, Daniel Nobre, Jailma, Irami, então todo mundo ligado aí no programa Minha Cidade. E nós vamos ver agora uma matéria sobre o roubo ou furto, né, de aves lá no Parque Arruda Câmara, nossa bica. Foram lá e levaram um papagaio verdadeiro e uma arara vermelha. Confira. Araras, periquitos, papagaios. São várias as espécies que habitam neste espaço no Parque Arruda Câmara, a bica aqui em João Pessoa. 2 delas foram furtadas no último domingo, um papagaio e uma arara vermelha. No mercado paralelo, essas aves podem chegar até R$30 mil cada. Vai influenciar muito a questão da beleza e também do status. Muita gente quer ter um bicho para ficar fazendo moda. A mesma coisa acontece hoje em dia com a questão dos macacos também. Pensa, quero macaco, tem macaco para vender legalizado, mas não, é um bicho que você não é para ter em casa. São animais complexos. As aves, pronto. Esse nosso recinto aqui, ele tem um espaço muito bom para essas aves poderem voar e tudo mais. Você manter um animal desse, que tem um porte desse tamanho como uma arara, dentro de casa, o animal fica restrito. Mas o pessoal quer o quê? Quer beleza. Quer chamar atenção, porque tem um bicho bonito, um bicho exótico, um bicho caro, que é difícil de encontrar, que nem todo mundo tem. A mesma coisa também, cachorro. Quanto mais difícil de ter e mais exótico tem, mais o pessoal quer ter. E o preço vai aonde? Lá em cima. Exatamente por isso que o mercado roda muito em volta do ego que o ser humano tem em querer ter uns bichos desses diferentes. A gente vai mostrar agora o local exato por onde os suspeitos entraram aqui na bica, no recinto das aves, para furtar tanto o papagaio como também a arara vermelha. Foi por esse local aqui, ó, que já foi inclusive consertado pela equipe da bica. E uma coisa que a gente percebe aqui no local é que não tem câmeras de segurança, o que dificulta a identificação dos suspeitos. Primeiro, encarar a situação como uma situação de segurança pública. Adotar medidas de segurança, ampliando seguranças privadas, aumentando segurança presencial da Guarda Municipal, fazendo monitoramento eletrônico, trazer soluções de tecnologia para aumentar e tentar identificar essas pessoas, né, que o suspeito, né, que possa ter chegado a essa ocorrência. Já temos uma linha de investigação que leva a algumas pessoas, a algumas indicações. Após o furto, como o espaço ficou aberto, existe a possibilidade de outras aves terem fugido do local. A equipe do Parque Arruda Câmara ainda contabiliza os animais. Os papagaios a gente está fazendo levantamento ainda de todos, mas tem uns que tem mais difíceis, são mais restritos, outros são mais fáceis de ter em áreas mais abundantes, mas vai variar muito do que a gente está tendo o levantamento dos animais que realmente desapareceram daqui do parque. Na bica, a Guarda Municipal já intensificou as rondas pelo local. Apesar do furto do papagaio e da arara vermelha no último fim de semana, o Parque Arruda Câmara em João Pessoa segue aberto para visitação. De terça a domingo, de 9 horas da manhã às 5 horas da tarde, estamos funcionando. Aqui temos áreas de educação ambiental, visitação guiada, trilhas. Então, nesse período de férias, excelente programação. Traga suas crianças aqui para a BIC, você mesmo pode vir, vivenciar esse espaço de contemplação na natureza. Nós vamos agora ver uma matéria, uma entrevista interessante sobre quais documentos são precisos para você que vai viajar com criança e adolescentes, tanto para dentro do Brasil, dentro do nosso estado ou viagens internacionais. Confira. Pois é, o mês de julho é um mês de férias, principalmente para as escolas privadas. Aí muita gente aproveita para viajar, tanto para dentro do Brasil, para fazer turismo, como também para fora do país. E aí quem vai viajar com criança e adolescente tem aquelas exigências dos documentos. Não é necessário somente arrumar as malas da criança ou do adolescente e viajar. Existe aí uma série de exigências das autoridades brasileiras em relação não somente aos documentos, mas também em relação à autorização para que essas viagens aconteçam. E aí, quais são os documentos principais para criança, por exemplo? É necessário um documento oficial com foto, ou se for uma criança de tenra idade, é necessária a certidão de nascimento original. Se for hoje com essas identidades, se for uma criancinha já grande que tem a identidade, tranquilo, né? Sim, é um documento legal e que vai atestar ali a identidade e, sobretudo, a filiação daquela criança. Pois crianças e adolescentes não podem viajar desacompanhadas ou sem autorização. O adolescente, no caso?
O adolescente precisa estar munido do seu RG. E nós vamos agora conhecer uma estudante lá de Belém do Brejo do Cruz, interior da Paraíba, lá pertinho de Catolé do Rocha, pertinho de Brejo dos Santos, minha terra. E ela foi aprovada para 5 universidades lá nos Estados Unidos. Ela é uma estudante do IFPB e conquistou essa façanha. São poucas pessoas que conseguem o que essa menina conseguiu. Confira a matéria. Nós estamos aqui para contar a história de uma estudante que realmente chama a atenção de qualquer pessoa, de qualquer cidade, de qualquer país, vamos dizer até assim. É Radmila, que é lá de Belém do Brejo do Cruz. Ela tem apenas 20 anos de idade e conseguiu aprovação para 5 universidades lá nos Estados Unidos. E ela já escolheu onde vai estudar, daqui a pouquinho a gente vai saber. Estamos com Radmila aqui na linha, vamos conversar com ela, saber como ela estudou tanto para conseguir essa conquista tão importante, saber a repercussão na cidade dela, Belém do Brejo do Cruz, lá no interior da Paraíba, pertinho de Catolé do Rocha, onde ela estudou, né? O IF, que é o Instituto Federal de Educação, fica em Catolé do Rocha. Então, ela fez todo o ensino médio lá no IF, viajava todo dia lá de Belém do Brejo do Cruz até Catolé para estudar. E aí conseguiu essa façanha, né? Que está chamando a atenção da Paraíba e do Brasil. Vamos conversar com ela agora. Radmila Camilo, 20 anos de idade, sorriso de orelha a orelha. Não é sem motivo, né, Radmila? 5 universidades nos Estados Unidos. Era um sonho que você já tinha, estudar fora do Brasil? Então, durante o meu ensino médio, eu tinha o desejo de fazer intercâmbio. Mas fazer uma graduação fora, essa possibilidade eu só descobri no final do meu ensino médio. Mas sempre foi um desejo meu explorar o mundo. Como foi a sua rotina de estudo para ter essa conquista tão grande? Durante o meu primeiro ano de inscrições, 2023, eu tive auxílio de ONGs e instituições com programas, né, de apoio para estudantes que querem estudar fora. Então, eu tinha reuniões diariamente com a equipe, tanto para entender sobre o processo de aplicação para as universidades de lá, quanto para treinar para as provas, treinar inglês, revisar os textos, as redações. Então, era um processo assim diário e que durou bastante tempo. Quantas horas por dia dedicada aos livros? Assim, eu acho que para estudo mesmo, umas 4 horas, não era algo muito assim focado mesmo quanto pessoas que estudam diariamente para vestibular e Enem, mas eu tinha que me dedicar a outras atividades, porque nos Estados Unidos eles avaliam o estudante como um todo, não apenas as notas nas provas. Então, eu tinha que continuar me dedicando nas minhas atividades como projetos, responsabilidades familiares e outras questões que eu tinha interesse de me desenvolver. Então, isso também mostrava que eu tinha um perfil, digamos assim, redondo, e que não era apenas provas, mas também uma pessoa, uma líder e uma pessoa que queria fazer a diferença. E como foi que você aprendeu inglês? Tem que falar fluentemente, né, para estudar numa universidade fora, principalmente nos Estados Unidos. Como você aprendeu inglês? Eu aprendi sozinha, então, desde as aulas do ensino fundamental e médio, com o professor, normalmente, diariamente, mas em casa também eu procurava outros métodos, seja com cursos online, de graça, professores, materiais gratuitos também, e conversando com outros estudantes que já sabiam inglês e praticando as minhas habilidades também. E aí entra aquele fator de apoio, né, da família e do próprio Isso. IFPB, né? Como foi esse apoio aí da sua família e do Instituto Federal de Educação? A minha família sempre me apoiou, tanto nos meus objetivos, né, de carreira, de estudos. Quando eu tive que me mudar, logo no primeiro ano do ensino médio, eu me mudei para Catolé. Então, toda a minha família, meus pais, familiares também, como todos, me ajudaram para fazer essa mudança. E depois, quando eu viajei diariamente, né, durante os outros anos, eles também sempre estiveram comigo, me incentivando a continuar e a correr atrás dos meus sonhos. E no Instituto Federal foi justamente onde eu tive essas oportunidades. Então, fazer parte do time de robótica, fazer pesquisa científica e outros projetos já no ensino médio me ajudou muito a ter uma visão mais ampla das oportunidades que ainda tem e que eu poderia ter como profissional e estudante também. E a escolha desse curso aí que você vai fazer é Ciência da Computação e Design Industrial. Como foi que surgiu essa escolha? Eu sempre gostei muito de matemática, de exatas e ciências, e foi através do ensino médio, lá no Instituto Federal, que eu vi isso como uma carreira, tanto participando de projetos de pesquisa em tecnologia e também participando do time feminino de robótica. Então, foram essas atividades que me mostraram o potencial da tecnologia e como eu gostaria de trabalhar na área.
mas eu também sempre tive um lado mais artístico, seja para arquitetura, criação de design, e eu decidi que eu queria unir as duas áreas, e é uma das vantagens de estudar nos Estados Unidos que eles permitem unir diferentes áreas interdisciplinares na sua graduação. Então, era uma coisa que eu queria bastante e eu vou poder continuar esse objetivo na graduação. Geralmente quem vai para lá não quer voltar. Você é assim também ou vem voltar para quando se formar, vai voltar para a terrinha? Não, eu pretendo voltar sim, porque um dos meus objetivos no futuro é conseguir fundar uma instituição, uma startup de ensino educacional e tecnológico acessível para outros estudantes que, assim como eu, são do interior, são de baixa renda, tenham acesso a diferentes métodos e ferramentas em tecnologia e acessibilidade para poder se desenvolver. Então, eu quero voltar para o Brasil, sim. Radmila, a gente sabe que para se manter lá, sem trabalhar, é difícil. Você já tem essa estrutura. Recentemente, a gente fez entrevista com uma menina de sua idade aqui em João Pessoa, que também conseguiu aprovação para 5 universidades. E ela estava até fazendo uma vaquinha na internet e tal, para conseguir o recurso, para se manter, pelo menos durante 2 meses, até encontrar um trabalho para conseguir a manutenção dela lá nos Estados Unidos. No caso, ela vai para a Inglaterra, nessa menina que a gente fez. Como você vai fazer para se manter? Porque a gente sabe que a bolsa é integral, é graça. Mas tem manutenção lá, né? Então, a bolsa que eu consegui é da Fundação Berger, é uma fundação brasileira que ajuda estudantes brasileiros a irem para o exterior e também aqui no Brasil, em algumas faculdades. Então, ela cobre os custos essenciais, então moradia, alimentação, transporte. Eu consegui a bolsa integral mesmo, com todos os custos cobertos. Aí você vai com tudo pago, né? Isso. Que coisa boa, maravilha. Porque a outra menina que estudou, não, ela vai, a gente entrevistou, ela vai, sim, mas não. Ela só tem a bolsa custeada. Você vai com tudo pago. Sim, ainda bem conseguir ter essa oportunidade também. Quantos anos vai passar lá, então? Serão 4 anos de graduação, como aqui no Brasil. 4 anos? Isso. Certo. E a família? A mãe já está com saudade, o pai já está com saudade? Como é? Você também com saudade da terrinha, né? Com certeza. A gente já estava se preparando, porque já fazia 2 anos que eu estava me preparando, então a gente já tinha noção de que se eu passasse, eu teria que viajar, a gente teria que se despedir por um momento, então a gente já está se preparando. Então você já está com tudo pronto para viajar. Qual é a universidade que você vai estudar e quando é o dia de sua viagem? Eu estou me preparando ainda nos documentos, vistos e esses materiais que eu vou precisar para a viagem, mas a universidade que eu vou, que é a instituição chamada Georgia Tech, ela é um instituto de tecnologia do estado da Geórgia, lá no Zéu, e as aulas começam dia 18 de agosto, mas eu provavelmente vou ter que ir uma semana antes para participar do processo de adaptação dos novos estudantes. Então, provavelmente dia 8 ou 9 de agosto eu pretendo ir. Parabéns pela sua conquista e deixa aí um recado para os estudantes que também, assim como você, tem esse sonho, né, de estudar lá fora, de conquistar esse voo tão alto que você conquistou. Qual é o conselho que você deixa aí para a gente encerrar aqui? Eu acredito que a gente tem que buscar muitas oportunidades, porque às vezes não é acessível para nós, principalmente quem é de baixa renda, quem é do interior. As informações às vezes estão muito dispersas, então a gente tem que correr muito atrás, não pode desistir no primeiro obstáculo, tem que continuar. E saber que a educação ela é um caminho muito, muito, muito importante e que pode nos levar a outros caminhos ainda mais incríveis e levar a gente a conhecer novos lugares, conhecer novas pessoas, entender mais sobre nós mesmos. Então, através da educação, eu consegui esse feito, né, que foi ser aprovado no ZEL com bolsa integral. E eu acredito que os estudantes devem, sim, ir atrás, estudar bastante. E é isso, assim, continuar persistindo nos seus objetivos e interesses. Sucesso e parabéns, viu, pela sua jornada. Muito obrigada. Professor, o senhor foi professor da Radmila durante todo o ensino médio. Como era a Radmila estudante aí no IF? Bom, a Radmila sempre foi uma estudante muito dedicada, né? Ela, além de dedicada em sala de aula, também tinha as ações extracurriculares dela, que era participar de projetos de pesquisa, extensão e o projeto de robótica, né, e as competições nas Olimpíadas do Conhecimento, né? Inclusive, a Radmila, ela terminou com o IRA dela, o índice de rendimento acadêmico dela, né, geral, de 94 ponto alguma coisa, praticamente 95%, né? Então, é um índice muito alto, considerando que ela fez um ensino médio técnico, né, integrado. Então, ela tinha uma carga horária muito extensa e para conseguir chegar
com esse índice, realmente tem que ser uma aluna excepcional. Quais são os incentivos que o IFPB dá a alunas como Radmila? Voa tão alto assim, tem algum incentivo especial? Nós sempre citamos alunos a participar das Olimpíadas do Conhecimento, né, projetos de pesquisa e extensão. Radmila foi uma das pioneiras, né, a participar desses programas de preparação para estudar fora, e até então nós não tínhamos conhecimento, né, de como era o perfil, né, que as universidades exigem, né, selecionam, mas nós vimos que as atividades extracurriculares, inclusive a parte de premiações e Olimpíadas do Conhecimento, elas contam muito. Então, a gente continua com esse incentivo para que os alunos participem das Olimpíadas do Conhecimento e projetos de pesquisa e extensão. E Radmila, a gente viu no interior do estado, tem o exemplo dela, parece que outra menina lá em Itaporanga, tivemos um exemplo da menina aqui em João Pessoa, todas estudantes ligadas ao IFPB. É uma prova de que a participação, a presença do Instituto Federal na Paraíba está tendo resultados fabulosos. O senhor, como professor, como analisa isso? Inclusive daqui de Catolé do Rocha, né, do ano de Radmila, teve a outra colega dela que foi também, né, que também é daqui de Catolé do Rocha, e a gente vê que o IF ele promove uma transformação, né, na vida dos nossos estudantes, né? O IF, quando chega no local, ele promove uma transformação de todo o local. Então, é fruto do talento dos nossos alunos, né, como também do nosso corpo técnico de docente e servidores que é bastante qualificado e que consegue prover para o aluno essas, vamos dizer assim, essas oportunidades também, para eles aproveitarem essas oportunidades, né? A gente vê, como o senhor falou, além do ensino, o IF, quando chega num local desse aí, ele transforma a região com emprego e renda e oportunidades, né? Emprego e renda também, né? Isso, exatamente. Ok, professor, muito obrigado pela sua participação aqui, viu? Ok, obrigado. Muito legal, né? Parabéns aí a essa estudante, a família dela, aos professores do IFPB. E o programa Minha Cidade desta semana fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia de todo final de semana. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir.